continuidade, né, do escritor D13, e, como eu falei para vocês na aula passada, resolver problema envolvendo de cálculo de área de figuras planas. E aí, eu disse a vocês que a gente iria pegar assim, os níveis de questões um pouco mais elaborados, né, não impossíveis para vocês, mas questões assim que fossem um pouco mais desafiadoras em relação às questões que vocês já estudaram em sétimo ano, oitavo ano, e esse conteúdo vocês também já viram lá, né? Mas a gente tem que colocar uma apimentadazinha para que não fique a mesma coisa, né? Só que antes disso, aí deixa eu só ver aqui um negócio. Pronto. Antes disso, deixa só eu falar para vocês sobre o resultado da Olimpíada Canguru, os resultados, né? Vou apresentar aqui para vocês. É já da Nós, perigosidade. nós tivemos 9 menções honrosas e não E tivemos nenhuma medalha, infelizmente. Dessas 9 menções honrosas, 4 foram das turmas de sexto, se eu não me engano, sexto ou sétimo, não lembro. Nós tivemos 3. Deixa eu voltar para cá, que aí eu digo para vocês direitinho. Foram 4 do nível E, 3 do nível B e 2 do nível C. Nível C é o nosso nono ano. Então a gente teve a Thaís Nara, do nono D, e o Diogo Ramon, do nono F, como menção honrosa. Foram as únicas premiações que tiveram. Ok? Bem que eu Ok. queria, bem que eu queria mais do que isso, e esperava mais do que isso, fiquei surpreso. Mas é aquela coisa, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e acaba não acontecendo, né? A gente teve aí uma preparação que não foi tão puxada, foi curta até, né? Mas é isso mesmo. A questão é a gente nunca desistir, certo? Parabéns aos dois. No caso do nosso turno da manhã, só a Thaís Nara, não sei se ela está na sala. Deixa eu ver se eu encontro ela caramba, aqui. motivacional. A Thaís Nara. Tá não, né? Tá não. Não está. Acabei de olhar aqui, eu não encontrei o nome dela. Aí, Se tia, ela levanta a mão, ó. levantou, cadê? Não, não apareceu aqui para mim, não. Francisca Nara, Francis Thaís Nara. Alguma coisa assim. Espera aí, deixa eu mudar minha tela aqui. É Francisca Thaís Nara, né? É, Fala alguma coisa, Thaís, pro professor é entender. verdade, Thaís. Ou mandou uma mensagem no chat. Levante Ai, a mão de professor, novo. Se manifeste. É porque quando eu apresento, não aparece todos vocês, certo? Tá calma, Pronto, Deus, entendendo? tô aqui, tô professor. aqui, professor. Pois parabéns, Thaís, certo? Continue. E aos que tentaram e não conseguiram, é não desistir, certo? É tentar sempre. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas o vestibular é uma das portas de entrada para a universidade, para a gente fazer o curso superior, né? Hoje eu sou formado em matemática. Para mim entrar, para eu entrar, no caso, né, na faculdade de matemática, eu fiz vestibular 5 vezes. Só 5 vezes. Só. Nada mais do que isso, né? Só, né? Só. Não Vestibular é uma passei. vez no ano, né? Como é que Não, funciona? depende. Na UVA são 2 vestibulares por ano. Na UFC não tem vestibular, é pelo Enem. E o Enem é uma vez no ano. E o que é vestibular? Ah, vestibular é o Enem, né? Não, Tipo vestibular é Enem. tipo Enem, só que é próprio para a universidade. Você vai fazer o vestibular da UVA, as vagas que você vai concorrer são as vagas da UVA. Se você fizer o Enem, você vai concorrer a vaga para várias universidades, federais, particulares, através do SISU, né? Mas se eu Ah, fazer o Enem, eu posso fazer outros vestibulares ou só pode fazer, pode tipo, sim, pode fazer tudo. Tudo que aparecer, faça. E é o conselho que eu dou para vocês. Faça tudo, né?
Bom, aí voltando, aí eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira e nada. Já estava desanimando. Aí fiz a quarta, já estava nos últimos suspiros, na quinta vez eu passei. Opa, aí, ó, consegui, né? Se eu tivesse desistido da primeira, não estaria onde eu estou hoje. Talvez se eu tivesse um professor melhor do que eu, Com mais certeza. legal. Né? Porque eu sou um cara muito chato. Mas, enfim, é o nosso destino, estarmos juntos, né? É, Bora lá. concordo. Aí, deixa eu perguntar aqui para vocês. Essa parte aqui eu sei que tá arriscada. Eu falei para vocês sobre isso aqui já, ó. Falei, eu lembro que eu falei do triângulo, né? Falou até o paralelogramo, Falei até o paralelogramo. que eu lembro foi. Que ele é Pronto, tipo igual o retângulo, só que é pronto. meio Só torto. que como se fosse puxado assim para os lados, né? Inclinado. Aham. Beleza. Então, trapézio, losango. Aí eu falei sobre o paralelogramo que eu até não coloquei. Disse que não coloquei, né? Pronto. Uhum. Aí eu falei isso aqui não, né? Esse ponto de atenção, acho que não. Vamos lá, ó. Vale lembrar que a área e o perímetro são dois conceitos utilizados na geometria plana. No entanto, apresentam diferenças, né? A área é o tamanho da superfície da figura. Eu acho que eu até mostrei para vocês. Mostrou sim. Pronto. Deixa eu pegar aqui de novo. Tá aqui, eu tenho esse rolo de fita aqui, é como se fosse um círculo, né? Aí o que seria o perímetro? Só a extremidade, só a linha dele, né? Aí, a partir do momento que eu coloco tipo um fundo nele, aí essa parte aqui do fundo, isso aqui tudo seria a área, né? Que é a superfície que ele ocupa. É como se fosse, se eu pegar ela e colocar ela em cima da mesa, por exemplo, a parte que ele está ocupando vem a ser a área. É isso. E aí, pessoal? Oi. É como se o perímetro fosse a circunferência e o círculo uma área. Só um exemplo. A circunferência é o perímetro, E o e quando eu círculo a falo área. de círculo, é a área, justamente isso. Tá? E Uhum. aí, o valor dele vai ser sempre dado com a unidade. Quem é a unidade? Centímetro, metro, quilômetro, só que elevado ao quadrado. Aí vamos aqui para o perímetro antes de eu complementar e fazer um comparativo dos dois. O perímetro soma de todos os lados, como eu já falei para vocês. A única regra que foge dessa soma dos lados é quando eu estou calculando o perímetro do círculo ou a circunferência, né? Que é a mesma coisa. Se eu falar de perímetro do círculo ou circunferência, eu estou falando da linha, dessa linha que fica, digamos que ao redor da área, né? Então, esses valores, quando a gente está trabalhando, a gente sempre coloca as medidas em quê? Centímetro, metro, quilômetro, hectômetro. Já na área, a gente tem o índicezinho aqui, ó, 2. E Que no é duas caso, dimensões. exatamente, que no caso, quando eu falar qual a área dessa figura, aí você vai calcular e vai dizer, é 30, professor. 30 o quê, cara? Peraí, professor. A unidade está em centímetro, então é 30 centímetros. Não. A área não é em centímetros. É em centímetros quadrados, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, digamos que isso aqui seja um quadrado, de lado 2 centímetros. Aí eu pergunto, qual a área desse quadrado? Aí você vai me dizer 4 centímetros. Como eu estou trabalhando com área, quadrados, ok? É assim que funciona a unidade de medida da área. E aí só... não vou me adiantar não, vou ficar só nisso mesmo. Certo? Então, quando eu falar de superfície, de perímetro da figura, centímetro, metro, hectômetro, decâmetro, milímetro, quando for área, que é essa parte de dentro, aí eu vou para centímetro quadrado, metro quadrado,
hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, né? A área vai ter sempre o índice 2. Vamos esquecer disso, não. E aí, pessoal, nós temos aí, ó, 6 figuras, né, que a gente vai estudar, mas essa daqui que não coube na primeira página. Né? Então, a gente vai trabalhar com a área de 7 figuras. Eita, professor, vou ter que aprender todas essas 7 áreas? Vai sim, né? Eu acho que você disse que a que diferencia daí é o círculo, né? A única que diferencia um pouco assim da relação uma com a outra vai ser o círculo, certo? Mas eu vou tentar fazer uma relação entre elas para que vocês entendam melhor, né? Você disse assim, professor, é correto ensinar desse jeito? Se na sua essência eu consigo bolar uma estratégia para fazer vocês entenderem, eu acho que eu estou fazendo o trabalho correto, né? Igual aquela questão, qual é o professor maluco que vai ensinar aquela tabela do jeito que eu ensinei? Acho que só eu mesmo, né? A tabela de conversão de medidas, de unidades, né? Vocês lembram? Para Eu montar acabei a saindo, tabela. professor. É, você tá Oi? falando do quê? Eu acabei saindo, que o Não, eu estou negócio caiu. falando assim sobre estratégia para ensinar. E eu vou tentar fazer uma ligação entre todas elas. A única que vai ficar assim um pouco diferente vai ser o círculo, mas eu posso relacionar ela com o perímetro da circunferência, com o perímetro dele, aliás, o perímetro do círculo, né? Então, eu posso fazer a relação da área com o perímetro dele, né? Já que vocês já aprenderam como é que faz para calcular o perímetro, rapidinho aprende a área, né? Então, bora lá, deixa eu começar aqui. Não vamos olhar paralelogramo agora não, né? Deixa eu só colocar aqui para me lembrar, para eu não esquecer, para eu lembrar, né? Para eu não esquecer. Retângulo, depois eu vou apagar isso aqui, não vou nem acentuar. Quadrado, deixa eu colocar logo bem aqui. Paralelogramo, triângulo, trapézio. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando quem aqui? Lembrei, losango. Deixa eu ver onde é que eu coloco o losango. Acho que é aqui, depois de paralelogramo. Depois do quadrado. Vamos seguir essa sequência. Pronto. E aí tem o círculo, né? Aqui é só para me lembrar, para eu lembrar. Pronto. A fórmula que eu quero que vocês aprendam primeiro é a do retângulo. Então vamos aqui para o retângulo. Cadê o retângulo? Tá aqui ele, ó. Qual é a fórmula do retângulo? Essa daqui, ó. Para calcular a área. A igual a B vezes H. Ou seja, área é igual a base vezes Altura. altura. Certo? A é área, B é base, H é altura. Essa definição é igual para todas as figuras, certo? Área, base, altura. Beleza. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, a do retângulo. Aliás, eu não preciso nem colocar, já está aqui. Vamos usar ela. A área vai ser igual a base vezes a altura. Pronto. Vocês têm que aprender isso aí. Quem é a base? Base do retângulo e a altura do retângulo. Beleza? É só multiplicar os dois valores e pronto. Se eu disser assim para vocês, qual a área do retângulo que tem base 3 e altura 2? 3 vezes 2, 3 centímetros e 2 centímetros. 3 vezes 2, 6. 6 o quê? Centímetros quadrados. Pronto, só isso. E aí, a base das fórmulas vai ser essa. A área é igual a base
vezes a altura. Pronto. O meu ponto inicial vai ser esse daqui, para pegar todas as outras áreas, certo? Então, bora lá. Vamos seguir a sequência. Paralelogramo. Está aqui do lado, ó. Certo? Está aqui do lado. A área é idêntica. Ó, base vezes altura. Não muda nada. Então, se eu falar para vocês o seguinte, qual a área do paralelogramo? É a mesma do retângulo. A única coisa que eu preciso que vocês prestem atenção é o seguinte. Dê uma olhadinha, eu vou só aumentar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Daqui a pouco eu diminuo ela de novo. Ó, prestem atenção numa coisa. A base é essa aqui, ó. Né? Essa medida aqui. Ou essa de cima. Porque ela tem o mesmo tamanho. Elas são o quê? Qual é o nome que eu chamo? Quem é que lembra? Congruentes? Congruentes. Ou seja, elas têm a mesma medida. Se elas são paralelas, elas têm a mesma medida. Isso quando eu falo de figuras regulares. Né? Figuras regulares têm os lados paralelos com a mesma medida. Beleza. Aí, qual é a atenção que eu quero que vocês tenham? Na altura. A altura do paralelogramo é a distância entre as duas bases. A base, aliás, base e o topo. Topo que é a parte de cima. Então, eu tenho que traçar um segmento na vertical. Essa daqui é a altura dele, ó. Tá aqui, ó, a altura dele. Certo? A altura não vai ser essa daqui, não, ó. Que é o que muitos acham. Certo? Esse lado inclinado não é a altura. A altura dele é essa, ó. A distância daqui do solo, como se estivesse no chão, isso aqui é do chão até a parte mais alta do paralelogramo, certo? Em linha reta. Não é essa inclinada, não. Essa inclinada aqui é um lado. Então, eu não considero ele como altura. Certo? O ponto de atenção do paralelogramo é esse. Beleza? Beleza. Beleza. Voltando aqui. Então, retângulo, já foi. Paralelogramo, já foi. Agora vamos para o quadrado. Se eu disser que a fórmula é a mesma, porque se eu fizer Acredito. aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui seja um quadrado, tá? Vai sair torto, mas é um quadrado. Eu estou dizendo que é, então é. Acreditem. Essa aqui é a minha base. Essa aqui é a minha altura, igual a do retângulo. Porém, por que, professor, que não chama de H? Pelo seguinte fato. Como esse Eu acho que lado... se ele pegar só uma base assim, dá pra saber tudo. Não, sim, sim. Agora, por que que eu não chamo isso aqui de H, ó? Porque eu já expliquei para vocês o seguinte, ó. Se eu tenho um triângulo equilátero e eu quero dizer para vocês que ele é equilátero, eu não faço isso aqui, ó. Na verdade? Estou riscando igual para dizer que ele tem os lados iguais. Então, não teria por que motivo eu pegar um quadrado que tem todos os lados iguais e colocar um H. Eu estou dizendo que eles são diferentes. Ó. B é diferente de H. Então, para evitar isso, a gente coloca um B. Mas isso aqui não deixa de ser a altura dele, ó. Né? A distância da base até lá em cima, em linha reta, na Professor, vertical. Oi. mas sendo B e B, a gente vai falar mesmo assim base vezes altura? Não, não necessariamente eu preciso falar desse jeito. Né? Base vezes base. Base vezes base, que é justamente o que é a área do quadrado. Aí quando eu digo assim, ó, quem é a área do quadrado? É a mesma do retângulo, ó, base vezes altura. Então quem é a base? B. Quem é a altura? B. Base vezes base. Ou área é igual B vezes B, B ao quadrado. Mas é errado falar base vezes altura? Não, não é errado.
Isso aqui é uma altura, é a altura do quadrado, certo? Mas não se usa o H como altura daqui, justamente porque são lados iguais, certo? Sim, sim. Ok? Pronto. Quadrado, ok. Vamos para o losango. Vou desenhar para não demorar muito. Tá aqui o losango, bem aqui, ó. Losango. Eu posso considerar mais ou menos como sendo bem parecido com a... Peraí, deixa eu explicar o triângulo primeiro, que é melhor. Deixa eu voltar. Voltando, recapitulando um pouquinho. Vamos para o triângulo. É para vocês entenderem que eu preciso da ideia do triângulo para fazer a do losango. Professor, o Pronto. triângulo seria tipo. Ó, o losango seria dois triângulos juntos? Vou já explicar. É como se fosse dois triângulos juntos. Eu acho que é Ó, melhor imaginar que é um quadrado. do mesmo jeito, a altura aqui está torta, mas é para ser reta, tá? Do mesmo jeito aqui do paralelogramo, a altura do triângulo não é da base até o topo vindo por esse lado aqui, não, inclinado, ó. É em linha reta, ó. Ó. A altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base, certo? Então, a altura, ó, da base até o topo em linha reta, certo? Aí se eu disser para vocês o seguinte, que o triângulo, a fórmula do triângulo é a mesma do retângulo. Vocês acreditam? Não. Não acreditam, beleza. Mas preste atenção numa coisa, o retângulo foi a Dividido por primeira dois. fórmula que eu ensinei, né? Foi a primeira fórmula que eu ensinei e eu estou usando como base ela para todas as outras, certo? Aí vamos voltar aqui. Eu disse para vocês que é a mesma e vocês não acreditaram. Beleza. Então, quando vai virar um triângulo. Tá aqui um retângulo, né, ó. Eu Aham. disse para vocês que o triângulo, a fórmula é área é igual a base vezes a altura, que vocês acabaram de dizer que não acreditam em mim. Só que se eu pegar esse Eu falei retângulo isso aí, aqui, não. ó, se eu pegar esse retângulo e fizer isso aqui, ó, o que foi que eu fiz? Cortou. Dois triângulos. Cortei. Cortando aqui eu formei o quê? Dois triângulos? Dois triângulos. Dois triângulos. triângulos. Então eu peguei um retângulo e dividi por 2 para encontrar triângulos. Então eu vou pegar a fórmula do retângulo e vou dividir por 2 para encontrar a área do triângulo. Pronto. Encontrei a área do triângulo. Viu como a base é a mesma? A fórmula é a mesma? Entendi. Sim, É? sim. Beleza. Aí vamos continuar. Daqui a pouco eu mostro as fórmulas tudinho, certo? Lá na outra página anterior. Então, ó, já encontrei quadrado, que é base ao quadrado, retângulo e paralelogramo, que é base vezes a altura, mesma coisa. Triângulo, que eu pego por base a fórmula da área do retângulo, que é base vezes a altura, dividi por 2, encontrei a fórmula do triângulo. Vamos agora para a fórmula do losango, certo? Vamos para a do losango. Para cá, para mim não desenhar de novo. O losango, olha aqui, ó, losango. Igual os alunos que chamavam losango. A do losango. Vamos ver aqui, ó. A Gabriela disse que é tipo um quadrado. É como se fosse o retângulo, eu transformo o retângulo no paralelogramo, né? E o quadrado eu transformo no losango. Porém, Gabriele, quando eu faço um quadrado, ó, vou pegar aqui um quadrado. Aí eu traço aqui as diagonais, ó. Tá torto, mas são duas diagonais, tá? Quando eu traço essas duas diagonais, as duas diagonais têm o mesmo tamanho, certo? Já no losango, quando eu faço esse negócio aqui, ó, de esticar ele, de esticar não, de movimentar a base e o topo para os lados opostos,
que acontece? Eu vou ter duas diagonais de tamanhos diferentes, certo? Vai mexer nas Ah, diagonais, certo. ó, Entendi. A ok? altura fica maior, é? Não, a altura não, a altura fica a mesma, Se virar né? ele, tipo, colocar a base, né? Enfim, vai ficar tipo um paralelogramo. Então, Porém, ele tem os lados iguais, entendeu? é um paralelogramo quadrado. Nem Pronto. existe. É igual ao retângulo. O quadrado é um retângulo, Mas o só retângulo que não é um de lados quadrado. iguais, ok? Ok. Então, deixa eu só pegar aqui, eu tô procurando aqui uma figura para mim poder movimentar ela, para vocês verem. Pronto, deixa eu só colar aqui para me explicar a questão da altura. Ó, pronto. Quem é a altura desse camarada aqui, ó? Eu disse para vocês que vai da base Até a até base de o baixo. topo, até o É do topo, chão ao ou teto. a base de cima até a de baixo, em linha reta, formando aqui um ângulo de 90 graus. Pronto, a altura é essa daqui, ó, que está em vermelho, né? Quando a gente faz a figura dessa forma aqui, fica estranho, ó. A altura dele não vai daqui até aqui não, viu? Tenham cuidado. A altura ou é daqui para cá, ou é daqui para cá, Ah, né? entendi. Já que ele tem os lados iguais, uma dessas aqui pode ser a altura. Da mesma forma, quando eu estou trabalhando com o quadrado, ó, eu não vou precisar saber de altura do quadrado, né? Ó, mas essa é a altura. E essa daqui também acaba sendo a altura, porque tem a mesma medida. Ok? Então vamos voltando Ok. aqui. Pronto. Só que no losango, eu não vou considerar os lados. A fórmula do losango é em relação a quem? As duas diagonais. Né? As duas diagonais. Aí deixa eu voltar aquela figura para cá, para fazer bem aqui. Maior. Aí, olha, eu acabei de dizer que a altura não é essa daqui, certo? A altura não pode ser considerada as diagonais. Como vocês estão vendo bem aqui, ó. D e D. D é Uhum. diagonal, certo? Aí tem a diferença, D maiúsculo e D minúsculo. Por que que tem essa diferença? O Uma é maiúsculo maior, ele outra é menor. representa exatamente a maior e o D minúsculo representa a menor, certo? Aí o que é que eu faço para que vocês memorizem essa fórmula? Eu mando vocês imaginarem o seguinte: é como se eu pegasse esse triângulo aqui e eu cortasse ele bem aqui, ó. Vou Aí apagar se ele. daquele mesmo jeito, professor? É, é, diagonal e vezes diagonal dividido por 2. Vamos já ver. Ó, agora eu eliminei uma parte desse losango, fiquei só com o triângulo, né? Sim. Aí, como eu fiquei só com o triângulo, eu vou para a fórmula do triângulo, que é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. A área vai ser igual à base, que é essa daqui, ó. Só que quem é essa base aqui? Vamos ver aqui, ó. É o D A minúsculo, diagonal menor. diagonal menor. Diagonal menor. Quem é a altura? A diagonal maior. Diagonal maior. Aí divide por 2. Pronto. Vou apagar aqui e deixa eu diminuir aqui. Diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Ou o contrário.
diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Simples assim. Olha aí, ó, como tem relação com o Oxe, triângulo e tinha relação com o retângulo. mas aí não vai ser só de uma parte do Não, losango? cuidado, calma, que o que eu disse para vocês foi o seguinte, ó. Vamos prestar atenção. Você disse, realmente, você falou que seria só de uma parte, mas eu fiz aquele esquema todo só Dividir para por fazer a 2. relação das fórmulas, entendeu? Hum, Eu de, só tampei aqui para fazer a relação da fórmula. Eu não tampei apagando para pegar só essa parte de cima, não. Até porque quem é a diagonal maior é toda essa aqui, ó. ah, sim. Eu já ia Entendeu? multiplicar por 2. Pois é, não. Não faça isso. Eu só tampei só para que vocês entendam a relação das fórmulas, para que vocês lembrem como é. Porque aqui nele, certo? No losango, ao invés de trabalhar com os lados, eu vou trabalhar só com as diagonais. Então, ao invés de eu dizer base vezes altura, vai ser diagonal maior vezes diagonal menor. Só isso. Ok? Losango. Ok. Para alguns, se isso aqui estiver parecendo assim um pouco estranho e até difícil, não se preocupem não, porque vocês é só vocês memorizarem a fórmula. Isso aqui é uma maneira de tentar fazer vocês memorizar com mais facilidade, mais rapidez, né? E aí falta quem? O trapézio. E aí eu posso muito bem dizer para vocês que a fórmula do trapézio também é igual à fórmula do triângulo, que veio da fórmula do retângulo. Isso, professor, então o trapézio é o mesmo retângulo? É. Vou fazer bem aqui. Do trapézio, área é igual a base vezes altura dividido por 2. Não, professor, mas eu vi que o professor me ensinou que tinha uma soma aí. Calma, vamos devagar. Deixa eu desenhar ele onde, hein? Bem aqui. Desenhar ele pequeno mesmo. Ó. Triângulo, área do triângulo, não é isso? Mas vamos fazer isso aqui, ó. Cortei ele bem aqui e vou apagar. Agora sim eu tenho um trapézio. Vixe, Então seria base vezes altura dividido por 2. Não, calma. Agora eu tenho um trapézio. Professor, e aí como é que eu faço base vezes altura se eu tenho a base de baixo e tenho a base de cima? Pronto, resolvido. Se eu tenho a base de baixo e a de cima, a área vai ser igual à base de baixo, que é a maior, mais a base de cima, que é menor, vezes a altura, dividido por 2. Fechamos com o trapézio. Ah, tá. Aí tá aqui, ó, o trapézio, ó. Base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Isso aí Aí a nós gente aprendeu temos... no junta sexto tudo, ano, né? mas eu não lembrava. Pronto. Então, a gente viu aí que tem relação dessas 6 figuras que a gente acabou de falar. As fórmulas têm sempre essa relação. Então, recapitulando antes da gente ir para o círculo. Retângulo, base vezes altura. Aí eu fui para o quadrado, que eu disse que também era base vezes altura. Porém como os lados são iguais, eu não vou definir como base nem altura. Vai ficar, no caso aqui, L vezes L, que é L ao quadrado. É a mesma coisa. Aí a gente foi para o triângulo, que é a mesma daqui, base vezes altura, porém, quando eu corto aqui o retângulo, eu faço 2 triângulos, divido em 2, então a fórmula eu também divido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Aí fomos para o losango, que ao invés de usar a base e a altura, eu vou usar as diagonais. Então, diagonal maior vezes menor, dividido por 2.
E aí, vindo para o trapézio, que é aproveitando a mesma fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Como tem duas bases, uma maior e uma menor, soma as duas, multiplica pela altura. Olha aqui mais uma vez o exemplo aqui, ó, a altura é da base até o topo. Não é essa parte inclinada aqui, ó. Certo? E ela, ó, a vertical. Então, soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Ok? Aí nós Ok. vamos para a área do círculo. Quando a gente estava trabalhando com perímetro do círculo, a gente aprendeu isso aqui, ó. Vou botar aqui. A área. Área não, desculpa. C vai ser igual. Eu até brinquei. 2. Aí disse que era o nome da pessoa, né? Pi Pietro. R. Pierre. Deixa eu fazer maior aqui. Não sei. Pietro. C é igual É que eu lembrei a do meu primo. 2 pi R. 2 pi R. Professor, e aí qual é a relação que você vai fazer com essa fórmula aí? Você vai fazer o seguinte, ó. Para calcular a área, você vai pegar esse 2 aqui e trazer ele para cá, ó, para o expoente. Então tá aqui, ó. Sai o 2 daqui da frente e vem para cá para o expoente. Pronto. Até Só pode rima. se falar Pierre elevado a 2? Pi r elevado a 2 ou pi r ao quadrado. Hum. Então ele sai da frente e vai para o expoente. Dá para fazer até uma rimazinha com essas musiquinhas que vocês gostam de cantar. Vixe. O 2 sai da frente e vai para o expoente. O 2 sai da frente e vai para o expoente. Aí faz até um rap. Caramba. Ô, Não, cantor. É, professor, não É professor Afran é sei. profissional. cultura. Professor Afran também é cultura. Certo? Pronto, então. Eu acho que você dá pra Lembrar, cantar, professora professor. do segundo ano ensinando era adição. Como é, Julião? Ou Julião não, Ismael? Professor, Eu agora acho que você você dá lembrar, pra a cantar, professora professor. no segundo Toda vez. ano, Não, dou não. a Dou não. professora no segundo ano, ela Não, sim, ficava dá sim. tentando ensinar adição. Era triste. É o quê? É, A professora no segundo ano ficava inventando música para a gente aprender a somar e a subtrair. No galerinha, quinto É. ano era assim também. deixa eu só falar aqui um negócio para vocês. Eu deixei o chat ligado para ver se aparecer alguma dúvida. Eu estou vendo algumas dúvidas Mas só aqui, parece mas textão atrapalhando vamos o deixar negócio. de estar conversando, tá? O Julião aí. Vamos deixar de conversinha paralela que vocês perdem aí depois. Professor, a minha internet caiu. Repita, né? Vamos, vamos evitar. Deixa eu só ver aqui que eu vi umas dúvidas. A dúvida aí é sobre treino. É triste. O Ronald botou aqui. Eu vi aqui no livro que a gente vai ver o valor de pi. A gente já viu aula passada, Ronald. Valor de pi, viu? Eu Três Ixi, falei, é igual muito 14. top. falei aula passada e a gente vai usar ele hoje, né? De novo. Nós vamos trabalhar com a área do círculo? Sim, vamos trabalhar com a área já já. Não. Ih, rapaz. Pronto, pois Suando. vamos lá. Vamos parar com as Professor, conversas do chat. Ah, pronto, é melhor eu parar. Diga, Gabriele. então, por aqui encerra o conteúdo diário ou a gente ainda vai continuar? Não, assim, o conteúdo em si sobre as fórmulas, a gente vai trabalhar só com essas 7, né? 7 que acaba sendo basicamente duas, né? Eu trabalho com a fórmula aqui, base vezes altura, eu consigo fazer a relação de 6 figuras. Então, a partir de uma fórmula, eu faço a relação da fórmula de 6. E a partir da fórmula do perímetro do círculo, eu consigo relacionar com a área. Então, a partir de duas fórmulas, a gente vai trabalhar com todas essas. Ei, Certo? professor, mas muda quando tem mais lado? Como assim? Tipo, você pega um pentágono, né? 5 lados, vai mudar isso aí? Pronto. A do pentágono.
o pentágono, o hexágono, a gente pode trabalhar de outras maneiras, transformando ela em figuras. Por exemplo, deixa eu fazer bem É tipo aqui. pegar um pentágono e cortar, né? Aí fica um quadrado com triângulo. Pronto. Vou desenhar esse Professor, pentágono aqui, que é o único pentágono que eu sei desenhar. Os outros ficam mais feios do que esse. Pronto. Dependendo das informações que eu tiver, eu posso fazer isso aqui, ó. O que é isso de baixo? É um retângulo. E o que é isso de cima? O triângulo. Calcula a área desse, a área desse e soma. A gente vai já ver algo parecido com figuras mistas, tá? professor, Mas é isso? É, Então, é isso. não tem outra fórmula, não. A fórmula dele, só dele. Não. professor Franco, você já ouviu falar Oi. do cubo de 4 dimensões, o Tesseract? Cubo de 4 dimensões? É. Não. Vixe, Professor, e uma o. revista. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O octógono, né? Ele, tipo, vai ter que cortar em 2 trapézios e um retângulo. Eu teria que ver, eu teria que desenhar para lhe dizer assim, certeza. Gabriela, eu disse que não, mas é porque assim, eu não vou mentir para vocês, não. A gente tem as fórmulas dessas figuras, certo? Porém, a gente não vai estudar elas. E se É eu mais fosse, complexo. com certeza, se eu fosse tentar Nossa. jogar aqui para vocês, vocês iam sair correndo doido. Daqui 5 minutos ia estar só eu dentro da sala. Ih, rapaz. Acho que É nem eu, triste. acho que até eu sairia correndo, Para o né? pessoal que tava dormindo, o pessoal que fica dormindo e fica na sala. É, O só pessoal ia tá ficar fazendo esse conta povo mesmo. sonhando. Há 10 horas Deixa eu dormindo. só mostrar aqui para vocês uma coisa. Ó, Tchau, professor. tchau, é? Que diabo é Esse isso? aqui é um hexágono. Isso aqui é um hexágono, tá? Essa aqui é a fórmula da área do hexágono. Facinho, facinho. Não, Eu tô essa aqui é brincando. simples. Essa é simples. Se o Ah, lado aqui é É 3, 2 trapézios. são dois trapézios. Aqui, se o lado for 3, por exemplo, seria 3 vezes 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí seria 27 raiz de 3 sobre 2. A resposta. É simples. Aí, se o professor pedir a medida Aham, simples. em racionais, É boa. aliás, em irracionais, aí era só multiplicar pela raiz de 3 aproximada. Mas aí muito para cada facinho. um a gente tem, né? Para cada figura a gente tem. Mas as que são mais utilizadas são essas que a gente está vendo, né? Quer dizer que nós não vamos praticar isso nesse ano, né? Nós só vamos praticar essas 7. Ah, tudo bem. Somente. Deixa eu fazer o seguinte com vocês. Batam um print dessa tela aqui, ó, agora, que é para quando vocês forem resolver as Só questões se que for vocês de vão novo. fazer já já, Também vocês bati. pegarem a fórmula e não precisar eu estar voltando para cá. Vai lá, 1, 2, 3, print. Pá! Já era. Peraí. Vala, minha Peraí, senhora. peraí. É para bater o print, não é para E é porque martelar é na um Tô tela do print. celular, esperando. não. Não é para copiar, não, é Eu um nem pra print. É o print, não é qualidade pra gravar a tela, não. minha O cara quer qualidade imprimir tá a foto. ruim. Eu tô Ele quer esperando desenhar. pra ficar boa. Vai. Eu Aí acho que ele ficou quer boa a imprimir. qualidade. Pronto? Aí, foi, pode ir embora. Já era. Bora lá. Aqui a gente tem 3 exemplos bem simples, básicos, né? Ele pede para a gente calcular. Aqui está como perímetro, mas é para ser a área, tá? Calcule a área das figuras planas a seguir de acordo com as medidas dadas. Então, bora lá, né? A gente tem aqui esse círculo e o raio é 5 centímetros. Então, a gente viu que a fórmula da área é parecida com aquela do perímetro. Se eu disse para vocês que o perímetro é 2πr, né? E o 2 sai da frente e vai para o expoente, então vai ficar área vai ser igual
O 2 que estava aqui eu não boto mais. Bota só o π vezes R. E o 2 que estava na frente vai para o expoente. Πr ao quadrado. Então, a área vai ser igual. Quem é o π? 3,14. 14. Sempre o π é 3,14. Vezes, quem é o R? 5. Então, ficaria Então seria 25. Ficaria 5 ao quadrado. Mas vamos resolver logo isso. 5 ao quadrado, 25. 25. Então, ixi, ficou tão... Vezes 25. Ei, professor, em relação ao π, só pode ter duas casas depois da vírgula, né? Não, cara. Aqui é o seguinte, ó. Já que não foi dito nada em relação a isso, eu vou usar essa medida padrão aproximada, que é 3,14. Mas eu posso muito bem fazer o seguinte, ó. Calcule a área desse círculo, considerando que o π seja igual a 3. Aproximadamente 3. Então você vai multiplicar só por 3. Entendi. Ou É que eu uma vez eu vi no posso... Google que tinha 3, 14 e 15. É porque a quantidade de casas decimais do π, ele é infinita, certo? E aí, dependendo de cada livro, eles utilizam a quantidade de casas que eles quiserem. Ah, Aí, entendi. aí 3,14, 15, 92 ou é 96, não lembro. É a continuação, né? Do π, certo? Já só um instante aqui. Só um instante. Então, continuando aqui. Peraí. Ó. E aqui é infinito. Aqui eu tenho 4, 6, 8, 11 casas decimais, ó. 3,14, 15, 92, 65, 359. Isso aqui é o número do π. E continua. Vai embora. Certo? Então, Porque são número aproximado, né? exatamente. Tem livros que usam duas casas, usam só uma. Dependendo da questão, eles pedem para usar só 3, certo? Só o 3. E assim vai. Pronto. Então a gente vai fazer 3,14 vezes 25, que vai dar 78. A área vai ser igual a 78,5. É isso mesmo? Professor, Oi. Oi? por que o 2 elevado ao R? Como é? Porque ele mudou de local, entendeu? Cara, porque o 2 é tá. elevado ao R, porque é a fórmula da área, aqui a gente está calculando área e não perímetro. Ó, a área vai ser diferente do perímetro, certo? Ok. Pronto, então bora lá. 78,5 o quê? Qual é a unidade? Centímetro. Centímetro o quê? Como é a área? Quadrado. Centímetro quadrado. Simples assim. Vamos para a fórmula do triângulo. A área é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Simples assim. Então, a área vai ser igual. Quem é a base? 4. Vezes. Quem é a altura? 6. Dividido por 2. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. A área vai ser igual. Cancelo o 4 com o 2. 4 dividido por 2 é 2. Vezes 6. Então, a minha área vai ser igual a 12. 12 o quê? Centímetros Cúbico. É quadrado, né? quadrado.
Professor, eu não entendi aquilo ali, não. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 2, 12. Tá aqui, pronto. Se quiser fazer a multiplicação em cima, tranquilo. Não tem problema nenhum. Eu apenas simplifiquei aqui. A área do trapézio, a área vai ser igual a do triângulo, né? Base vezes a altura. Porém, como tem duas bases, são mais duas. Base mais base. Base maior. Base maior. Mais base menor. Vezes altura. Dividido por 2. Área vai ser igual. Quem é a 18. base maior? 10. 10. Fazer direto, né? Base menor, 8. Então, 18. Ah, antes de eu continuar, deixa eu fazer aqui uma coisa. Cuidado para vocês não esquecerem o parênteses. Eu tenho que somar as bases. Porque se você colocar quem é base maior, 10, mais quem é a base menor, 8, vezes quem é a altura, 10. Vai ficar a primeira multiplicação. Aí você vai ter que fazer primeiro a multiplicação e vai estar errado. Tem que colocar os parênteses porque eu tenho que fazer a soma. Eu tenho que somar as bases. Certo? Então, 10 mais 8, 18, vezes 10. Sobre Vezes 2. 6. Vezes 6, no caso. Vezes A 6. área vai ser Porque igual. É vezes 6, Por que né? vezes 10, professor? Se 10 é a base. Aí eu tava certo, ó. 16. Era um Aí teste. confundiu aí, ó. Ah, professor, já não cola mais não isso aí. Fala não, né? Então eu vou arrumar outra estratégia. É o E jeito. eu escutei o Ícaro falando e eu disse, não, eu vou esperar ele perguntar por que eu não botei. Aí Então, bora ficou lá. Tava certo, duvidoso vai ser e pra falou que vai. tava certo ainda. A área vai ser igual. Aí eu posso simplificar aqui se eu quiser também, ó. 18 por 2 é 9. 9 vezes 6. Vezes 6. A área vai ser igual 54. 54. O quê? Centímetros Quadrados. quadrados. Show de bola. Professor, Simples. cúbico Oi. é 3, né? Cúbico. Cúbico é 3. Era o que eu comecei falando no início da aula. E eu disse assim, não vou me adiantar, não. Era justamente isso que eu ia falar. Já que Cúbico é você quando é perguntou, volume, né? quando é volume, que vai ser nas próximas aulas. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Para quem tem dificuldade aí de fazer essa multiplicaçãozinha do 9, pode fazer na mão, né? Ó. 9 vezes 6, então eu vou baixar o dedo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 54. Ok? A gente divide com o dedo, ó. 54. Bora lá. Caramba, Sabia não, Ismael? sabia disso aí não. Pois é, dá para fazer do 6 até o 9. Depois a gente vê isso aí. Bora lá, ó. E aí, essa figura doideira, ó. Ixi, pessoal, como é que eu vou fazer isso aí? Viajou Vai agora. contando. Parece o início de uma lança. Na verdade, a Ô, ponta dela. viagem, ó. Ah, e você apelou, hein? Não. Uma pá. É mais fácil Vamos do que as dividir. outras. É mais fácil do que as outras. Olha Tem aqui, dois ó. quadrados e um triângulo. Opa. E Um um quadrado, um retângulo. triângulo e um retângulo. Eu acho. Isso, o triângulo, um quadrado e um retângulo. Pronto, é justamente isso. É verdade. A única coisa que eu tenho não. que fazer, Onde é que tá pessoal, o é o retângulo? seguinte, O ó. retângulo? Já eu Joguei a mostro. pontinha, cara. Ó, vamos prestar atenção no problema. A única coisa que eu peço para vocês é atenção. Inicialmente, você olha para um negócio desse aqui, eu sei lá, o professor me falou de área, de retângulo, de triângulo, de trapézio, mas não falou dessa doidice aqui, não. Prestem atenção no que está sendo mostrado no triângulo, não, desculpa, na figura. Ó, eu tenho várias medidas. Aqui ele não colocou o que era, né? Mas vamos considerar como sendo metros, né? Vou até colocar aqui. Não, vou colocar para não perder tempo. Mas digamos que sejam metros, as medidas, né? Ó,
Eu tenho essa medida, eu tenho essa medida aqui, ó. Tenho essa, tenho essa, tenho essa. E tenho essa medida aqui, ó. Quando ele faz essa medida por fora, que ela está compreendida nessa linha aqui, ó, quer dizer o quê? A Que altura. até o final nessa mesma linha é a medida, a mesma medida. Então, se eu pegar bem daqui, ó, desse ponto para cá, ó, subindo aqui, todinho é 32 metros, tá? É isso que quer dizer. Então, bora lá, ó, dividindo aqui essa figura da maneira que eu acredito que dê para a gente fazer, né? Ó, vou separar ela bem aqui, ó, e vou separar ela bem aqui. Aqui eu já tenho um quadrado. Um quadrado Q, que eu chamo de Q. Eu tenho aqui base e eu tenho a altura. Como são iguais, né? Então eu posso dizer que o Q, ó, estou colocando a área do Q como sendo 10 vezes 10. 10 vezes 10. Então Q vai ser igual a 100. Aí você vai somar a base, depois a base maior com a base menor e multiplicar com a altura? Não, Mas você calma. como então? Base maior vezes base menor de onde? Não, tô falando dali, da 30 e 20. Ah, sim, sim, pronto. Mas vamos lá com calma. Aqui era um quadrado, né? Já resolvi. Aqui, ó, essa figura aqui, agora, eu preciso saber que figura é essa. Aqui é o seguinte, ó, daqui para cá, não é 20, ó. É verdade. Sim. Então, daqui desse ponto até aqui, também é 20. Daqui para cá é 32, que é esse mesmo tamanho aqui, ó. 32. Certo? Pera, então o que eu achava que era quadrado é retângulo, o que eu achava que era retângulo é quadrado. Olha aí. Eu Isso só achei aqui- que Pensava que os dois eram quadrados. achei que a Pois figura é, menor O lá era Alisson um disse que era retângulo. Quando a Gabriela disse que é um retângulo e um quadrado, eu disse, pronto, ela já enxergou, mas ela enxergou o contrário. Foi. Pois é, ela falou da pontinha. Da Vira o onde é que tá celular essa assim, ó. Vira o celular que dá certo. Aí volta ao normal, né? Ainda parece um quadrado aquele que é ali. Ó, mas ó, tem que ver as medidas, ó. 10, Foi. 10. Então, se esses lados são iguais, são quadrados. Aqui, Aham. professor, tá aparecendo um quadrado. Tudo bem, tá aparecendo. Mas vamos ver as medidas. 20, 32. Então não é É quadrado. igual, professor, é igual aquele negócio lá do triângulo que você falou que pra ser um triângulo reto tem que ter o quadrado e a bolinha. Se não tiver, Exatamente. pode ser, né? Exatamente. Exatamente. Então, bora lá, né? Próxima. Agora vendo assim parece fácil, né? Vendo a prova. Parece não, Professor, é fácil. É Oi. fácil. do nada veio uma dúvida aqui do triângulo. Tipo, se for um triângulo escaleno, aí divide na metade, né? Aí vai ficar meio que uma metade vai ficar maior que a outra, né? Dependendo do formato. Aí ele for pedir a área de uma dessas partes. Como é que fica? Não, o triângulo O escaleno, quê? se você dividir ele na metade, ele vai ficar dois triângulos. Iguais? Não, peraí, você está falando de triângulo escaleno, né? Ah, Aham. verdade. E são Triângulo todos escaleno, diferentes. a gente precisaria utilizar outros meios. Não, Hum, não convém a gente estar falando agora, neste momento. Né? Aí já não é Interessante. conteúdo para gente. Eu confundi você falar com o triângulo isósceles. O isósceles, sim, se eu dividir ao meio, eu vou ter dois retângulos. Dois triângulos retângulos. Tá? Então, bora lá. Ó. Retângulo, né? Para calcular a área desse retângulo aqui, que vai ser o quê? Base vezes altura. Ou seja, 20 vezes 32. E aí é só fazer essa multiplicaçãozinha aqui. 20 vezes 32 vai dar 640. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 640. Pronto. 640. E aí eu tenho esse triângulo aqui, ó. Né? Só que aí para me calcular esse triângulo, eu teria que imaginar ele como se eu virasse ele para cima.
para que vocês não achem que a base do triângulo vai ser algo que esteja encostando no chão nesse momento. Não é. A base desse Professor, triângulo é essa daqui, ó. e a, Oi. a altura seria 12? A Seria. altura É, Seria seria isso 10. aqui, ó. Ó, tá? Essa daqui Seria 10. é a altura. Deixa eu botar bem aqui. E que medida é essa, professor, que não É, tem? Vamos ver aqui uma coisa, ó. Daqui até aqui, ó. Quanto é? 20. 20. E daqui até aqui, que é o que coincide com a altura, 30. 30. daqui, não, daqui, ó. Vamos ver uma coisa. Ah, sim. Daqui 10. para cá é 20. Se ele todo é 30, tirando essa parte aqui que é 20, sobra é quem? 10. Fica 10. Sobra 10. Sobra 10. 10. Fica Pronto, 10. então a minha altura vai ser 10. Então, vou botar bem aqui um triângulo, né? A área do triângulo vai ser igual a 10 vezes 32 dividido 320. por 2. Base vezes a altura sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser igual. Eu posso fazer isso aqui, né? Ó. 5 vezes 32. Aí, a Acho que área sem do cortar tava mais triângulo fácil. tava. Uhum. Ah, Ah, tanto faz. Quando você for fazer, você faz sem Aí fica simplificar. Seria 320 dividido 320 por 2. dividido por 2. 160. 5 vezes 2, 10 vai a 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 160. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Soma tudo. 160 com 640 vai dar 800. 800 mais 100, 900. 900. Simples assim. Só dá um Simples, né? pouco mais de trabalho porque eu tenho que fazer 3 áreas. Aqui eu tenho 3 questões numa só. Só isso. Nada mais, nada mais. Nada demais. Dúvidas? Não, né? Tá tudo bem. Não. Quem tiver, mais uma vez, fale agora. Abre o chat aí Ou pra ver se cale eles para falam, sempre. professor. Oi? Abre o chat pra ver se eles falam. Não, se eu abrir o chat, Sobral. eles vão continuar sem falar. Aí é triste. GG. Que é GG, Ronald? Então deixa eu ver se G eu maior e entendi. G menor não. Tem base maior e base menor. Ah, fácil. Show de Eu acho bola. que é Graças a Deus que tá gordura fácil. vezes gordura, professor, né? Não? Então, bora fazer o seguinte. Essas duas aqui é moleza. É triângulo e é trapézio. Não vou passar isso pra vocês, não. Bora lá, essas duas aí. 10 minutinhos pra vocês. O Rian Lembrando tá que essa falando aqui, daqui, ó. professor. Essa aí que eu acabei de riscar é aquela mesma que a gente trabalhou com o perímetro dela. O professor Rian falou que era 3 áreas pra descobrir o total. Como é? O Rian falou que era 3 áreas pra descobrir o total da figura antes. Sim, isso. Pois é. Exatamente. A gente dividiu em 3 figuras, calculou a área de cada uma e soma porque a gente quer o total. Exatamente. Vamos lá, vou esperar aqui no chat só as respostas de vocês. Eita, que agora eu fiquei em dúvida. Qual foi a dúvida? Ali, no, eu dividi, né? Aí ficou tipo um retângulo e um triângulo. Só que aí como é que eu vou saber a altura?
A Sendo que altura só do dá a medida triângulo é dos 3, lados. né? Eu acho que eu já entendi, ó, Gabi. A altura É do porque ou triângulo é seria 3, né, não? 3 ou então seria 4. Dá Não, para mas olha saber, só. Porque viu? não é a medida dos lados, é a altura. Dá para saber, viu? Não, a altura seria Dá pra 3. saber. Dá pra me Dá. ajudar ela, professor? É Pode. só, é só tu cortar o Ei, Gabi, triângulo ali. Gabi. Vai ficar a mesma medida. Não, eu escrevi no chat, ela vai perceber. Eu ainda posso fazer de maneira diferente essa questão aí. Cortar ao meio vai ficar a mesma medida? Cortar o meio onde? Me disseram isso aí, eu não sei. Não, eu tô Aqui. dizendo cortar ali o retângulo. Aí vai Corta cortar embaixo a do outra vez. triângulo. Sim, A isso. base do triângulo. Vamos ver aqui. Então, em figuras, o professor mostrou é somente descobrir as figuras que compõem fazer. Isso, Julião, é isso mesmo. Ei, Gabi. Tu ficou em dúvida nessa figura branca, não é? Uhum. É pra fazer azul Não, também? o que eu Sim, façam as entendi, duas. o que eu Ah, entendi, tá. assim como eu perguntei no chat, né? É dividir e descobrir a área de cada uma dessas figuras. Aí depois é somar para descobrir a figura total, pelo que eu entendi. Então, Pois é. percebe? Um dos lados é 6, enquanto o outro é 3. Se tu cortar, ou seja, separar, ainda um dos lados, o lado vai ficar igual, do retângulo. Ou seja, um vai ser 3, o outro também vai ser 3. Ou seja. Vixe, já peguei aqui a ideia. 8 menos 4 é 4. Um lado tem 4 e o outro lado tem 3. Hã? Um dos lados ali, tô vendo ali. Um é 6, o outro é 8. Muito bem, deixa eu ver. Eu imaginei que essa era mais fácil. E é. Ah, calma aí, eu coloquei o resultado errado. Desculpa. Já estou vendo aqui algumas respostas, né? Tô vendo aqui umas deu 30, Ei, professor, eu saí 29, porque a minha internet tinha caído, viu? é, 30. Tem problema não, Thalita. Se tiver se enganado, não tem problema. Professor, na 2 eu coloquei a resposta errada aí no chat. Ah, beleza. Ótimo, então.
Aí, professor. Procurei na internet o cubo de 4 dimensões, Tesseract. Beleza, tô vendo aqui as respostas já. Ah, eu sei como é, Alisson. Só não sabia, era assim a descrição. Eu já vi. Tem como calcular o volume dele? Cara, tem, mas isso aí vai depender. Vai depender do quê? Porque você pode calcular o volume interno, porque é como se ele tivesse um cubo dentro de outro, entendeu? Uhum. E aí ele forma esse cubo dentro de outro, ele forma 6 cavidades. Então eu precisaria saber o que ele realmente queria. Se era o volume do cubo interno, o volume de uma das cavidades, ou o volume de todas as cavidades. Entendi. E aí, meu povo, pronto aí? Pronto. Uhum. Beleza, então vamos lá, né? Tô Gabi, eu vendo acho que aqui que tu tem esqueceu umas. de dividir o círculo. Tô vendo que tem algumas medidas aqui já, algumas respostas. Vamos lá. Vou voltar aqui para a tela. Pronto. Aqui nessa primeira figura, ó. Eu acho que ninguém fez isso aqui, né? Ó. Eu não fiz Ninguém não, fez pô. isso, né? Não, ia dificultar mais. Fica Eu nada, fiz ó. isso, pessoal. Fica mais difícil, não. Não, daria no meio. É a mesma 3 coisa. mais 6. Eu acho mais difícil. Eu prefiro fazer o triângulo e o Eu vou retângulo do fazer que por ela, quadro. mas deixa eu só explicar desse jeito aqui, ó. Retângulo, trapézio. Retângulo, base vezes altura. O trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura é essa daqui, ó. Ou seja, se aqui todo é 4 e até aqui, aliás, se todo é 8 e até aqui é 4, então daqui para cá também vai ser 4. Então, base maior mais base menor, vezes a altura que é 4, dividido por 2. Mesma coisa. Não tem dificuldade. Mas vamos fazer igual vocês fizeram. Aí aqui eu tenho retângulo e triângulo. Vou fazer logo o retângulo. Retângulo, eu tenho que é base vezes altura, ou seja, 8 vezes 3, 24 centímetros quadrados. O triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Então vamos ver quem é a base. Total aqui é 8 e até aqui é 4. Então esse pedaço aqui vai ser 4. Então o triângulo vai ser base 4, a altura daqui até aqui é 3, né? Ó, então até esse pontozinho aqui é 3. Se ele todo é 6, então só essa parte de cima vai ser 3. 4 vezes 3 dividido por 2. Então a área do triângulo vai ser igual 2 vezes 3, 6 centímetros quadrados. Somando tudo, 30, 24. Eu somei o 24 com 6. 30 centímetros
quadrado. E a 2. Essa 2 aqui, daquela mesma forma que a gente fez. Porém, vocês têm que ter cuidado com uma coisa. Vamos primeiro calcular a área do quadrado, né? Aqui também é 10, né? É um quadrado. Então, quadrado vai ser igual 10 vezes 10, Acho que essa aí 100. foi mais fácil, isso. Mas ela pode gerar uma duvidazinha. Não sei se vocês perceberam, mas eu só estou usando a unidade de centímetro. Mas eu posso muito bem colocar metro, decâmetro, certo? Sim. Eu preferi colocar uma só, mas não importa. Então, 100 centímetros quadrados. Só o quadrado. Ó, aí presta atenção. Eu estou calculando essa área aqui, ó. Aí o que eu vou ter que calcular agora vai ser a área do círculo. Fazer lá o PR. Aí, exatamente. Só que deixa eu desenhar o círculo aqui, ó. Só que quando eu calcular a área do círculo, essa parte aqui, ó, já está calculado. Já está aqui dentro, ó, dos 100. Essa parte que está pintada do círculo. Se eu calcular de novo, eu estou colocando outra área em cima, dentro dessa área aqui. Não pode. Essa região aqui já foi calculada, ó, que é metade do círculo. Então, depois de calcular a área dele, eu tenho que dividir por 2. Porque essa parte aqui já está inclusa nos 100. Por isso eu achei mais fácil que você já explicou isso aí. Só que é modular o Exatamente. PR, né? Exatamente. Então, a área do círculo vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Então, o círculo vai ser igual a 3,14 vezes... Aí tem outra coisa. Esse lado todinho aqui, ó, é 10. E ele coincide com o diâmetro. Porém, eu só preciso do raio, que é metade. Ou seja, 5. Então, vezes 5 ao quadrado. C vai ser igual. Aqui vai dar 25, né? Então, 3,14 vezes 25 vai dar 78. Inclusive, eu já tinha até feito. Então, por isso que eu já tinha 78. botado lá 25, 25 na onde você botou 5 ao quadrado. Sei. Então, eu já fiz direto aqui. Aqui é 25 vezes 3,14 vai dar 78,5 Dividido por centímetros quadrados. Só que isso aqui é a área total. Aí eu preciso dividir isso aqui por 2. Então, a área do círculo menor, vou botar assim, a área do círculo vai ser igual. 78,5 dividido por 2 vai dar 0,25. 39,25. Aí soma com a área do quadrado. Soma com a área do quadrado. Vou trazer para cá. Então, total vai ser igual a 139,5. Opa! Centímetros quadrados. É Quase. 0,25, professor. Oi? É 25. É Opa, 25. 25, é verdade. Desculpa. 25 centímetros quadrados. Agora não foi tentando enganar vocês, não. Foi me enganando mesmo. Aí Pronto. é triste, viu? É triste, né? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo.